Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História. Bom, na aula passada nós estávamos falando sobre as grandes navegações, principalmente as navegações controladas pelos portugueses. Nessa semana continuaremos falando sobre isso, mas falaremos sobre as viagens controladas realizadas pela Espanha. Bom, apenas após a centralização do Estado espanhol, quando houve o casamento de Isabel de Castela e Fernão de Aragão, em 1476, e a expulsão definitiva dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, que ocorreu em 1492, a Espanha teve condições de lançar-se ao projeto ultramarino, ou seja, lançar-se às viagens marítimas. As viagens espanholas se iniciaram então em 1492, quando a coroa espanhola financiou a expedição comandada pelo navegante genovês Cristóvão Colombo rumo ao Oriente. Inspirado pelo espírito renascentista, Colombo era um estudioso das navegações. Ele acreditava que a Terra era redonda. Logo, seria possível alcançar as Índias navegando em direção para o oeste. Com esse pensamento, em outubro de 1942, Colombo chegou à ilha de Guanahani, no Caribe, que ele batizou de San Salvador, provavelmente, atualmente hoje, nas Bahamas. Em seguida, alcançou Cuba e São Domingos, atual Haiti e República Dominicana. Então, Cristóvão Colombo, ele achava que a sua teoria estava correta, que se ele saísse da Europa e navegasse em direção ao oeste, ele chegaria nas Índias. Então, ele, por isso, os nativos que tiveram contato com o Cristóvão Colombo, quando ele chegou nessas terras desconhecidas por eles, São Salvador, Cuba, São Domingos, ele chamou esses habitantes de índios, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. O Colombo ele fez outras 3 viagens à América. Então ele chegou, voltou para a Europa, depois ele voltou, Europa de novo, voltou, Europa de novo, e ele morreu acreditando que tinha chegado às Índias. Entretanto, foi o navegador florentino, Américo Vespúcio, após realizar 3 viagens à América, que apresentou a hipótese de que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou seja, que formavam um outro continente. Não é à toa que o nosso continente chama América, em homenagem então ao Américo Vespúcio. Deveria se chamar Colômbia, em homenagem ao Cristóvão Colombo. Bom, os percursos e os objetivos dos espanhóis. Então, no século XVI, os espanhóis contornaram o sul do continente americano e alcançaram o Oceano Pacífico. Então foram os primeiros navegantes europeus a navegar no Oceano Pacífico. Em 1513, o navegador Vasco Núñez de Balboa, ele atravessou o Istmo do Panamá e foi o primeiro europeu a chegar ao Oceano Pacífico. Em 1519, Fernão de Magalhães, em sua viagem pela parte sul do Oceano Atlântico e da América, ele encontrou uma passagem por um estreito que recebeu o nome dele, Estreito de Magalhães, por qual ele acabou passando do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. A expedição de Fernão de Magalhães aportou nas Filipinas, estabeleceu diversos acordos com as autoridades locais, com o objetivo de participar da rica rede de comércios que havia desta região com a China desde o século X. Durante essa viagem, então, Magalhães acabou sendo morto por um nativo e o seu segundo em comando, chamado Sebastião Elcano, assumiu o comando da frota, navegou pelo Oceano Índico e novamente pelo Oceano Atlântico e retornou à Espanha em 1522, após quase 3 anos de viagem. A expedição completou a primeira volta ao mundo por via marítima. Então, a expedição do Fernão de Magalhães foi a primeira volta ao mundo, esse mundo redondo que tem gente ainda que acha que o mundo é achatado. Comprovando, então, a esfericidade da Terra. Então, ele saiu da Europa, navegou o Oceano Atlântico, passou para o Oceano Pacífico, navegou na Ásia, contornou de volta, navegou no Oceano Índico, contornou de volta
à África e retornou para a Europa. Tá? Lembrando que no livro de vocês tem as imagens, os mapas sobre esta navegação. Tá? Em 1543, Rui Lopes de Vilas Boas, a pedido do rei da Espanha, então voltou às Filipinas para reconhecer o território. Mais tarde, em 1571, uma esquadra viajou ao arquipélago com o objetivo de transformá-lo em um domínio espanhol. A partir do século XVI, portugueses, espanhóis e holandeses chegaram às ilhas da Indonésia e lutaram entre si para monopolizar o comércio local de especiarias com os chineses e indianos. Nessa época, as Ilhas Molucas eram as únicas produtoras de cravo e noz moscada, mercadoria extremamente valorizada na Europa e que tinha um preço elevadíssimo. Então quem controlasse essas ilhas, controlava essa produção e poderia vender a noz moscada e o cravo muito apreciado na Europa pelo preço que quisessem. Vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Ao iniciar a expedição marítima, a Espanha passou a rivalizar com os portugueses, que foram os pioneiros, né? E as duas coroas se envolveram em disputas pela posse das terras ultramarinas. Assim, em 1493, o Papa Alexandre VI apresentou a bula intercoetera, que propunha a divisão dos territórios descobertos por essas nações. Então os espanhóis ficariam com as terras encontradas por Colombo e deveriam reconhecer a soberania portuguesa sobre as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Entretanto, o rei português, Dom João II, não aceitou esse acordo. Para solucionar o conflito, os representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, reuniram-se na cidade de Tordesilhas e assinaram um documento que ficou conhecido então como Tratado de Tordesilhas em julho de 1494. De acordo com esse tratado, estabeleceu-se uma linha imaginária que passaria 370 léguas, ou seja, mais ou menos 2.500 quilômetros, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Essa linha, que era uma linha imaginária, ela dividiria as terras descobertas entre Espanha e Portugal. Então, a parte oeste ficaria para Espanha e a parte leste ficaria para Portugal. Lembrando que tem o mapa aí do Tratado de Tordesilhas no livro de vocês. Olhem lá e visualizem. Assim, né, as terras, o Brasil, né, o litoral brasileiro passou a pertencer então a Portugal, descoberto pelos portugueses, posteriormente descoberto, né, pelos portugueses posteriormente em 1500, e as terras, né, mais do interior do território americano passou então a pertencer à Espanha. Então não é à toa que Uruguai, Argentina, Chile, Equador, México, Venezuela, América Central quase toda, Colômbia, falem o espanhol, porque as terras, pelo Tratado de Tordesilhas, passou a pertencer então à Espanha. Falar um pouquinho sobre a vida em alto mar. Vocês acham que era fácil navegar no século XV? Complicadíssimo, tá? Então, em geral, participavam das expedições um comandante e alguns oficiais auxiliares, soldados, religiosos, marinheiros, artesãos e o médico. No entanto, o tamanho da tripulação poderia variar de acordo com o prestígio do comandante e o objetivo da expedição. Se a expedição fosse mais longa, poderia ter mais pessoas. Se fosse mais curta, poderia ter vindo menos pessoas. Mas geralmente eram essas pessoas que participavam da expedição. No entanto, a alimentação era composta basicamente de biscoito, carne salgada, peixe seco, lentilha, arroz, passas, mel e vinho, ou seja, todos os produtos que não estragavam, né? Mas, lembrando, né, por exemplo, a navegação do Fernão de Magalhães durou 3 anos, né? Muitos produtos levados por eles estragou, inclusive a água. Então, por isso que eles foram obrigados a encontrar novas terras para poder se reabastecer. Os alimentos frescos estragavam com facilidade. Mortes por fome ou doença podiam encurtar a viagem e eram muito presentes, tá? Muitos navegadores morreram de fome ou
né, contraíram doenças e acabaram morrendo. Muitos desapareceram, né? Até hoje, nos dias atuais, muitas expedições acabaram sumindo e ninguém sabe aonde é que foi, né? Então os naufrágios também eram frequentes. Doenças como tifo, coqueluche, sarampo atingiam as tripulações. E interessante que essas doenças acabaram sendo passadas para os indígenas, aonde esses indígenas acabaram também sendo dizimados por essas doenças que eles não conheciam. Era muito comum que os tripulantes adquirissem o escorbuto, ou seja, mal das gengivas, uma doença grave causada pela falta de vitamina C, presente em alimentos frescos. Os primeiros sintomas eram o inchaço da gengiva, depois a perda dos dentes e por fim então a putrefação, ou seja, apodrecia, tá, a carne da gengiva. Uma das regiões mais temidas no Atlântico então era o extremo sul da África, né, descoberto pelo como é que é o nome do navegador português? Não lembro o nome do navegador, que batizou, né, essa região de Cabos das Tormentas e que posteriormente foi chamado de Cabo da Boa Esperança, tá? Então é isso sobre essa parte, né, da Espanha navegando em mares desconhecidos, é isso. Façam atividade, até a próxima aula e quem sabe eu lembre o nome do navegador. Lembrei o nome do navegador, o Bartolomeu Dias, que chegou ao ponto ao mais ao sul da África e chamou de Cabo das Tormentas. Posteriormente, chamado de Cabo da Boa Esperança. Até a próxima aula, eu tinha que dar essa notícia, valeu.